Eu acho que frustração é toda vez que a gente imagina ou idealiza alguma coisa e essa coisa não sai exatamente como a gente queria, a gente tende a ser frustrado por isso. A frustração, eu acho que ela é muito importante, ela está ligada à nossa capacidade de resiliência, à nossa capacidade de transcender e até de evoluir. Se a gente for pensar bem, o homem evoluiu, o homem como espécie, através de muita frustração, né? A gente tinha que caçar, a gente tinha que viver em caverna, a gente tinha que pegar tempestades, e isso fez com que essa espécie, né, nós, que somos animaizinhos muito sem pelos, sem dimensão, sem grandes musculaturas, chegássemos ao topo, né, da hierarquia animal na Terra. Então, eu sempre digo que a frustração, ela tem uma função maravilhosa, que não é aborrecer as pessoas, porque tem gente que fica assim, eu não consegui isso, que chato, né? E tipo assim, perde o dia, fica mal, fica mal-humorado com as pessoas, como se aquilo fosse uma coisa, uma grande tragédia. A frustração faz parte do nosso crescimento. Eu não sei se as pessoas se dão conta disso. Eu acho que a frustração, no mundo que a gente tem tudo à mão, né? Por exemplo, hoje você tem a geladeira digital que avisa o supermercado que você está sem alface. Você tem uma casa tecnológica, ela é toda controlada por um iPad, por mecanismos. Você tem as fechaduras eletrônicas, tudo muito digital. Luz, né? O acender de luz. Quer dizer, então assim, é um mundo tão de conforto que o nível de frustração física que nós tínhamos quando estávamos lá na idade primitiva, ela praticamente zerou, né? De uma forma geral. Estou falando das pessoas que têm mais acesso a essa tecnologia. Mas até as pessoas de um nível financeiro mais baixo também hoje têm um produto, têm alimentação muito fácil, apesar de não ser muito nutritiva, mas muito fácil no sentido de botar num forno, botar no micro-ondas e resolver ali. Tudo muito prático. Então eu acho que de alguma maneira as novas gerações elas não lidam bem com a frustração. Acho que é uma das coisas que mostra como é que nós não estamos preparados para essa vivência tão intensa virtual, né? Porque, na realidade, tem pessoas hoje que se relacionam meses ou até um ano sem nunca ter estado com uma pessoa e chama isso de uma relação. Eu não estou dizendo que não seja uma relação, mas uma relação de verdade, ela requer pele, ela requer contato, é o contato físico e talvez o abraço seja o maior instrumento desse contato físico que desperta muitos afetos, que faz a produção de vários hormônios e principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Como produzir esse hormônio se eu não tenho esse contato físico? Então é muito difícil a gente falar em relações virtuais como se elas fossem reais. Falta a vivência. Você acha nessa que a carência onda, é isso? eu não sei se é carência ou se é uma era que a gente está vivendo, né? Numa era em que as pessoas têm pouquíssimo tempo e então vão para os aplicativos para não perder tempo para conhecer pessoas. Eu acho que está se perdendo essa coisa da sedução, essa coisa do toque de mão, essa coisa da troca dos olhares. E quando não tem isso, não tem esse contato real, as pessoas passam a idealizar. Em geral, o ser humano idealiza aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele tem como uma pessoa perfeita. E quando ela entra em contato real com essa pessoa, depois de um tempo, ela se frustra profundamente, porque assim, nós não somos perfeitos e a verdadeira relação, o verdadeiro amor, ele está justamente nisso, né? Da gente ir vendo as imperfeições do outro e mesmo assim gostando daquela pessoa. O amor nasce desse conhecimento, desse contato, diferente da paixão que nasce do desconhecido. Eu desconheço, por isso eu me apaixono. E é isso que você está falando. Nesses aplicativos, você não conhece, então você idealiza. Então os aplicativos, eles trazem muito esse movimento da paixão.
E você vê que é uma garotada que se apaixona muito fácil e se frustra também muito fácil, né? Então, recebe um não, ou a pessoa não é aquilo que ela imagina, essa pessoa muitas vezes entra em depressão, ou quer morrer, ou quer se agredir, se autoagredir. Então, a gente tem que estar muito atento, porque, assim, alguma coisa está errada. Porque se a gente for pensar que ano passado, né, a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano para a prevenção da depressão e principalmente do suicídio, né? Porque hoje o índice de suicídio é enorme nas sociedades e vem aumentando cada vez mais. A gente foi evoluindo financeiramente, a gente foi evoluindo materialmente, mas o índice de suicídio fez ao contrário, foi aumentando, e o uso de drogas. Então, essa desconexão com o outro, essa relação virtual, eu acho que está trazendo um preço, e eu acho que esse é o preço dos transtornos da ansiedade, eu acho que é o preço da depressão. Tem alguma coisa errada. Realmente, amor tem a ver com frustração. Quem ama, frustra. Se você ama um filho, frustra esse filho, porque você está preparando ele para a vida, porque um dia você não estará aqui e ele tem que continuar vivendo, e bem. Então, é melhor frustrar enquanto você está ali, para dar apoio na frustração, para dizer que isso passa. Tem uma coisa linda, né, que é assim, tudo passa, até a gente. Mas cada vez que a gente passa por uma dificuldade, cada vez que a gente resiste a uma frustração ou resiste a uma tentação em nome de uma coisa maior, a gente se sente mais forte. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com alguma coisa, algum vício, cada dia que ela não se deixa seduzir pelo aquele vício, seja esse de uma droga específica, seja de compra, seja de sexo, seja de própria internet, que a gente tem a dependência digital já como uma doença reconhecida, cada dia que você consegue ficar firme, é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima. Aquilo te faz mais forte, faz você ver que, tipo assim, eu consigo. Se você for pensar assim, o sentido da vida, qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, E quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, daqui a pouco os dentinhos também, cai mais cedo, o dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista, o Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm, tem para arte. Pequeno, monta, cria coisas. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E a grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Então, por exemplo,
Eu sempre tive essa coisa da escuta, da percepção das pessoas, do funcionamento das pessoas. Eu sabia que isso era um diferencial. Eu fui escolher uma faculdade que basicamente era para ajudar as pessoas. Dentro disso eu sabia que era ajudar em termos mentais. Eu fui fazer psiquiatria dentro da medicina. E aí agora, como eu vou exercer isso? Eu vou exercer isso na atividade pública, eu vou exercer isso numa atividade particular, eu vou fazer isso escrevendo sobre isso, palestrando sobre isso. Eu fui vendo vários propósitos em dar esse sentido de dividir com as pessoas o conhecimento. E isso faz todo sentido. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio, e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas, você faz o que eu digo que é ser um ser humano completo. Porque a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar. E você está fazendo uma coisa linda, que é fazendo o seu melhor para despertar o melhor do outro. Isso é bacana, mas isso pode ser feito com música, isso pode ser feito com poesia, e você pode mudar de sentido, né? Eu sempre digo isso, eu queria me aposentar aos 60 anos e fazer uma empresa de uma agência de talentos, mas não de talentos, é para descoberta, porque eu sinto o seguinte, se a gente identifica esse talento, esse dom muito cedo, a gente evita tanto sofrimento, porque aí a gente já bota a pessoa nesse propósito, porque eu fico com muito medo, porque eu recebo muito e-mail assim, eu não tenho a menor ideia qual o sentido da minha vida, eu não sei, todos nós temos, e vem com a cola. Eu digo que Deus deu a cola. Se você tem uma habilidade maior para uma coisa, certamente aquilo está dentro do que você tem que fazer. Não vem em vão, né? Tipo assim, eu cito várias pessoas, eu já vi pessoas assim que têm uma habilidade com bichos que é surreal. Tipo assim, eu tenho uma paciente e amiga que qualquer cachorro na rua vai atrás, ela em um segundo senta, levanta, sem nunca ter conhecido. Isso é um dom. Ela nem vive disso, ela tem uma coisa de fazer, ela trabalha com imóveis, mas assim, isso é o sustento, mas não é o sentido da vida dela, porque muitas vezes você não pode viver ou se sustentar daquilo que você gostaria de dar sentido à sua vida, mas isso não impede de você dar sentido e propósito. E se realiza muito, né? Sim, com certeza. Então, eu acho isso tão lindo, porque eu acho que o talento, o dom, ele é a maior certeza de que a gente foi criado com um determinado fim. O livre-arbítrio não é escolher exatamente o que você vai fazer, é executar a sua tarefa para o que você nasceu. No Nordeste tem uma frase que eles falam, a gente é para o que nasce. Eu acho lindo isso, a gente é para o que nasce. Que é exatamente essa coisa, você já nasce com dons, você já nasce com talentos. O que acontece é que a sociedade da gente vai distorcendo isso. Aí você vai e começa a ganhar um dinheirinho fazendo uma coisa. Aí você acha que aquilo, se aquilo gerou dinheiro, você entra naquilo e depois não sai. As pessoas confundem dar sentido à vida e sustentar a vida. Não é. Então você pode ter um emprego que não é o sentido da sua vida, mas você pode arrumar tempo para fora dali desenvolver. Quem sabe um dia você consegue viver do sentido da sua vida, né? E fazer disso um grande propósito. Aí é felicidade plena. Aí é a verdadeira felicidade, com certeza. E certamente se você foi passando você foi mudando o local, mas se o teu sentido era ajudar, você foi ajudando como você pôde. Por exemplo, se o teu sentido é ajudar as pessoas, você pode sair na rua e dar sentido à sua vida. No sentido de levantar alguém que está precisando, dar uma informação. Isso tudo você está dando sentido à vida. Agora, o propósito é quando eu torno isso um propósito de vida. Eu vou executar todas as minhas ações em cima de me tornar uma pessoa melhor ajudando os outros. Eu acho que fé é um movimento de acreditar naquilo que eu não vejo,
mas naquilo que eu busco um suporte, eu busco um aconchego. Então eu acho que fé é muito mais um sentimento do que necessariamente uma emoção. Eu busco algo que me dê sustentação e que eu não vejo. Tem dois aspectos que a gente tem que ver. Fé, como é uma questão muito individual, isso tem a ver com uma educação que a pessoa recebeu, que tipo de cultura, em que meio social ela aprendeu, porque muito da fé é um aprendizado. Se você tem uma mãe que participa de rituais católicos ou budistas ou meditação, é claro que você vai ter uma influência para desenvolver a sua fé, porque a fé é uma experiência, essa experiência com o que eu não conheço que me dá sustentação e esperança. Isso pode ser de várias formas, pode ser inclusive uma contemplação da natureza. Então eu acho que a influência do ambiente, da cultura, gera um movimento de fé, facilita, né, um tipo ou outro de exercício de fé. Mas também a gente tem que levar em consideração a personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista, muito São Tomé, né, aquela pessoa que só acredita no que vê, ela tem muita dificuldade em exercer sua fé, né, ou sentir a fé, ou se deixar conduzir pela fé. Por isso que as pessoas mais perfeccionistas, mais obsessivas, são pessoas que tendem mais a deprimir, né? Porque são pessoas que têm pouca capacidade de ver o lado positivo, e a fé tem a ver com positividade. Então, assim, duas coisas vão diferenciar a capacidade das pessoas exercerem sua fé. O tipo de personalidade, né? Uma personalidade mais imaginativa, mais solta, até mais lúdica, ela vai ter muito mais possibilidade de exercer essa fé e a positividade e usufruir da positividade que essa fé traz. Então é o tipo de personalidade e o tipo de ambiente cultural e social que a pessoa vive e a educação que ela teve. Não, eu acho assim, tanto o cientista, de um modo geral, como o físico, que também é um cientista, eles tendem a ser, a maioria dos físicos cientistas tendem a ser da linha materialista, né, da linha newtoniana, que é a física clássica. A física clássica, ela parte do princípio que tudo tem que ser provado, né, tudo tem que ser factuado, tem que ser experimentado e constatado. E nem tudo que a gente entende por fé pode ser medido, porque fé não é uma coisa material. Eu não tenho um aparelho que possa medir isso. A fé está em outra dimensão. Ela está numa dimensão não material, fora do espaço-tempo. E a física newtoniana, que predomina ainda muito, é a física que leva em consideração o tempo e o espaço. E a física, mas isso já vai mudar totalmente na física quântica. Porque a física quântica, exatamente, ela é o reino da potencialidade. E ela se passa num universo onde nós não somos regidos pelo tempo e espaço. Então isso significa que existe uma série de fenômenos físicos que estão fora do tempo e espaço. Por exemplo, todo mundo já vivenciou uma situação que eu penso numa pessoa com muito carinho, com muita intensidade, e essa pessoa me liga, né? Isso está fora do tempo e espaço. Isso me prova que eu tive uma comunicação com essa pessoa fora do tempo e espaço, porque no tempo e espaço eu tenho que ter um sinal que conecta o outro. Por exemplo, um telefone, uma rede social, tem um sinal e tem um receptador, né? O receptor. No caso da telepatia, ou da empatia, ou dessa energia que eu aciono o outro, não passa por tempo e espaço, é simultâneo. Eu penso naquela pessoa e simultaneamente ela se comunica comigo. Então, assim, isso é um fato, já não é uma sensação. Então, a física quântica hoje, e está havendo uma abertura bem grande para a física quântica, ela passa a partir disso. Então, a fé na leitura da física quântica é uma coisa, um fenômeno totalmente natural e fora do tempo e espaço. Então, essa coisa que às vezes a gente pega assim, nossa, você me ligou e eu estava pensando em você, eu acordei hoje pensando em você. Então, existe essa conexão. Existe essa quântica. prova. Isso é a física quântica. Não, a física quântica diz que essa conexão é possível e ela está fora do tempo e espaço, porque ela não precisa de um sinal, ela não precisa de um aparelho que transforme a minha fala para que chegue até você. Entendeu? Ela atravessa o tempo e o espaço e se faz de forma simultânea.
E isso só pode ser explicado pela física quântica. Quando a gente pôde, vários estudos através da ressonância magnética funcional, pôde observar que quando a pessoa está no movimento de fé, seja em oração, seja em meditação, seja em contemplação, ela aciona uma área do cérebro chamada lobo frontal, pré-frontal medial. Ou seja, não. Para dentro. É como se eu abrisse o cérebro e fosse medial. Não é para a parte de fora, é a parte que dá para dentro. Essa área e também o giro cíngulo, tanto na área anterior, mediana e posterior. Essas duas áreas, quando elas são acionadas, elas fazem com que eu possa ter um movimento de autorreflexão. Ou seja, eu passo a me questionar e a ser um sábio para mim mesmo. O que significa isso? Quando eu estou no movimento de fé e aciono essas áreas, é como se eu falasse assim, calma, tudo tem uma saída. É como se eu acionasse um sábio que existe dentro de mim. E aí eu me acalmo, eu me aconchego. É como se eu me repenso e eu paro de entrar nesse movimento externo, de tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu paro e falo assim, calma, que nada é mais importante do que eu parar agora e poder recarregar minhas baterias. Então, isso é uma prova de que realmente a gente tem dentro do cérebro, o cérebro é preparado para que a gente possa ter essa sabedoria interna. De onde ela vem depende da religião de cada um. Então, isso é um fato, né? Faz com que a gente possa ser meio sábio, ser meio mãe da gente, é um aconchego, é um movimento de aconchego. E o outro que você falou, na questão da obsessão, de pessoas que ritualizam demais, a gente tem que lembrar o seguinte, a fé não tem nada a ver com religião, né? Os rituais e essa coisa obsessiva está muito ligada às religiões e os rituais religiosos. E aí é uma coisa muito complicada falar, porque assim, você pode exercer sua fé sem nenhum ritual. Né? Acionar esse sábio interno e conectar com uma energia una, da consciência una do universo, isso pode ser feito individualmente, não precisa. Existem pessoas que se acham incapazes de fazer isso e acionam religiões, médiuns, ou não só médiuns, mas pessoas que elas atribuem o poder de fazer essa conexão. O que é uma coisa muito perigosa, porque assim, você dar ao outro a sua comunicação com o divino, com o que há de melhor, você está dando um poder para o outro que é muito complicado. E nem sempre o outro está apto a absorver isso tudo. A gente sabe que muitos líderes religiosos, infelizmente, sobem a cabeça e acabam se envolvendo numa série de coisas muito ruins. Não só ruins dentro da manipulação das pessoas, mas de abuso psicológico, de abuso físico. Aí é o homem, né? Mas talvez porque sobe a cabeça, é dado a ele muito poder. E quem dá o poder somos nós. Você dá o poder dele se comunicar com o divino por você. Mas não é necessário. A fé é uma questão que você pode exercer individualmente. Não é que eu não acho que 2019 é o ano da gratidão. Eu acho que todos os dias deviam ser da gratidão. Mas as pessoas estão simbolizando isso. Eu espero que as pessoas se conectem mais nesse movimento que é fundamental. A gratidão tem uma coisa bacana, que ela aciona um sistema de recompensa no cérebro que dá a gente um prazer. E não só dá o prazer, a gratidão talvez seja a situação, o movimento que mais você exercita a fé. Porque fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. E gratidão é agradecer o que eu ainda não tenho. Ou aquilo que eu tenho, e mesmo não sendo uma coisa favorável, eu sei que pode ser uma coisa para o meu crescimento, para a minha evolução. Então eu diria que a gratidão é um dos exercícios mais sublimes da fé. Tem tudo a ver. Alimenta e é como se você materializasse a fé nesse ato de dar, né? De agradecer o que você está dando e agradecer aquilo que você porventura possa receber. Então eu fecho hoje. Gratidão. Gratidão e andar com fé.